Minha avaliação. Gente, depois de ler esse livro, né, como eu falei, eu adoro Machado de Assis, eu sou daqueles que acham que ele é o maior escritor brasileiro de todos os tempos, né? Mas lendo esse livro, eu meio que entendi por que ele não quis publicar isso aí. Esse livro, porque assim, ó, se você pegar esse livro e comparar com a média das produções românticas, né, até da fase anterior dele, é uma boa narrativa. Está até acima dessa média aí. O problema é que quando o Machado vira realista, quando ele escreve o Memórias Póstumas, o sarrafo cresce muito, fica muito alto. Tá? E aí esse livro fica abaixo. Ele deve ter sentido isso. Por isso que ele não publicou. Por isso que ele não foi lá, né, organizou o livro em forma de livro, tá? Deixou assim, né, só em folhetim, e o livro só foi publicado e ficou esquecido. E aí também a gente entende um pouco por que a crítica também, né, o livro não é desconhecido, tá? O livro, claro, os pesquisadores do Machado, né, sabem da existência desse livro, mas não é um livro, digamos assim, que esteja à altura do Machado realista, o Machado que a gente conhece, que tem o Machado romântico e tal. Aí a outra pergunta, e aí, né, como eu falei, eu particularmente concordo com isso. Eu acho que essa obra, se você comparar, né, com os clássicos machadianos do período realista, ela fica abaixo. E aí a pergunta que não quer calar, que você deve estar se fazendo agora também, é a seguinte: tá, professor, mas e aí? O livro é romântico ou o livro é realista? Pois é, como eu falei, se nós pensarmos em termos de data, o livro é realista. O livro acontece depois do Memórias Póstumas. Tá? Se pensarmos em termos de conteúdo, nós temos várias características ali que ainda o prendem ao romantismo. Tá? Tem algumas descrições, na análise que eu fiz do livro, que eu coloquei lá no site, né, análise completa, eu pego alguns trechos do livro muito românticos, né? Descrições idealizantes, tanto da Lalau quanto da Sinhazinha, da personagem feminina. Lembra muito, né, os clássicos românticos, as clássicas heroínas românticas aí. Acho que as personagens, né, não são aquela personagem feminina que é tão característica no Machado, cheia de complexa, aprofundada, enigmática, não chega, né, nesse ponto com a Lalau, né, nem mesmo com a Dona Antônia. Tá? Então, tem esse jogo de reviravolta. O livro é predominantemente narrativo, né? Então, aquela coisa, sequência de ações, e principalmente essa coisa da reviravolta, sabe? O inesperado, que prendia tantos leitores românticos. Isso é outra característica bem romântica aí, tá? Agora, por outro lado, eu mostrei algumas características aí também. Não deixa de ser uma análise, né, também da sociedade, da hipocrisia, a denúncia, né, dessa hipocrisia social, que é tão característica no Machado, né, desse preconceito dessas elites e tal, dessa situação de dependência dos agregados, da própria alma humana, né? Então, quando ele talvez mais na Dona Antônia, né, dela chegar ao ponto, né, de, digamos assim, corromper a própria memória, mesmo que ela assim, soubesse que seria falso isso, né, mas corromper, digamos, publicamente a memória do marido, inventando essa história. Então ali tem um aspecto mais de análise psicológica ali. E a ironia, né? A ironia machadiana presente, como eu acabei de mostrar para vocês aí. Então é assim, o Henrique acabou de colocar aqui, é mais romântico, né? Eu acho que ele predominantemente, se tivesse que haver um predomínio, né? Eu acho que ele seria mais romântico do que realista. Mas na verdade é uma mistura aí, tá? Você tem alguns aspectos realistas, mas na sua essência ainda predominam alguns aspectos românticos ali. Como eu falei, né, gente? Principalmente essas narrativas, né, para esse público mais de jornal, de revista, aquela coisa toda, o romantismo nunca perdeu força. Inclusive, muitos autores realistas que tentavam viver, realistas, naturalistas, que tentavam viver profissionalmente, né, da venda de livros, encontraram problemas. Né? Então, você pega, por exemplo, o Luiz Azevedo, ele começou romântico também, com praticamente todos os realistas naturalistas, mas quando ele começou a publicar obras naturalistas, as obras naturalistas dele não vendiam. E aí, como ele queria viver disso, ele ia lá e escrevia um romance romântico.
Aí voltava no realismo, depois voltava para um romance, fazia aquela gangorra, né? Aliás, ele é muito criticado por isso. Então, sei lá, eu acho que o Machado também, nesse momento que ele estava escrevendo para a revista, ele deve ter pensado assim, bom, tentar agradar esse público aí, né? Escrever uma história mais dentro dos padrões românticos aí. E depois ele mesmo percebeu, né, que estaria abaixo do nível, do patamar que ele costuma colocar ali. Maria Júlia, qual parte mais você acha que devemos se atentar que pode ser cobrado? Gente, é aquela coisa de tentar fazer um jogo de adivinha, né? Eu acredito que o Lican vai colocar um fragmento e eu acho que essa coisa assim desse aspecto romântico presente é uma possibilidade, tá? Junto com o aspecto realista, principalmente nos trechos que eu mostrei, né? A denúncia dessa hipocrisia, desse preconceito social, né? Essa análise mais da alma humana, mais aprofundada da alma humana, que é mais realista. Então, tem que ficar atento a esses aspectos românticos que estão presentes nessa obra aí. Tá? Porque, na verdade, essa é a principal justificativa do livro ter ficado meio que escamoteado, ficado meio por fora aí. Tá certo?